Fala pessoal, tudo bem? Eu estava sumido do blog e dos vídeos porque eu estava estudando a parte básica da inteligência artificial e do machine learning. Sempre achei complicado entender como a IA aprende, tudo por conta da matemática difícil que a gente encontra em várias explicações por aí. Então eu decidi aprender na prática, usando várias fontes e simplificando o conteúdo. Agora eu quero tentar trazer esse conhecimento de uma forma mais leve e sem complicação. Eu vou tentar ser o mais didático e intuitivo possível, fugindo da matemática complexa, mas se ainda ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento gravar mais um vídeo para deixar mais claro. Meu nome é Rodrigo Ribeiro Gomes, eu sou o Head de Inovação da PowerTune e vou te dar uma dica. Segue a gente nas outras redes, porque lá a gente pode postar notícias, dicas, testes, e você vai ter acesso a um conteúdo mais frequente do que esperando aqui no YouTube. Valeu, um abraço e bora pro vídeo. Então vamos lá. Eu quero começar com um exemplo simples. Eu vou até usar aqui o Notepad, porque isso aí você pode fazer num pedaço de papel. É coisa que não precisa de nenhum software complexo, beleza? Que vamos criar tabelas para ver a relação de alguns dados que a gente vai dar de exemplo aqui. Eu vou dar uma situação de exemplo que eu acho que é fácil para todo mundo, que é basicamente preço de imóvel, preço por metro quadrado. Dependendo da região em que você vai comprar um imóvel ou alugar, enfim, geralmente tem um preço por metro quadrado. Então, sei lá, R$100 o metro quadrado. Eu não sei se isso é caro ou barato, mas pra gente aqui é só um exemplo. Então vou usar o exemplo do preço do metro quadrado para a gente montar aqui algumas informações, deduzir algumas coisas, né? Ver a relação de algumas informações. Então, se você tem uma área, um lote, vamos supor que você queira comprar uma casa ou alugar uma casa e você tem esse preço por metro quadrado aqui naquela região, fica fácil você saber qual que vai ser o preço e comparar o preço de casas com o mesmo tamanho, tamanhos maiores, menores, para saber aí que você está fazendo um bom negócio ou não. Então, por exemplo, o que é quando a gente fala que em uma região uma casa é R$100 o metro quadrado, quer dizer que se tem uma casa que ela tem, sei lá, 300 metros quadrados, o valor dela vai ser o quê? 300 vezes 100, que dá aqui 30 mil, beleza? Então, multipliquei aqui esse cara, tenho 30 mil reais. É caro, é barato? Não vem ao caso, só vamos nos atentar na operação, na continha que a gente está fazendo aqui, beleza? Uma casa de, sei lá, 200 metros quadrados. Uma casa de 200 metros quadrados é 200 vezes 100. Vai custar aí, pela essa nossa continha aqui, né? Essa nossa regrinha, 20 mil reais. E por aí vai. Se você tem a metragem da casa, sabendo que naquela região um metro quadrado é R$100, você sabe o preço. Não tem segredo aqui, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma tabelinha com os dados e tem uma função. Uma função que é, na verdade, uma lógica matemática aqui, né? Uma conta. Então vamos reescrever isso aqui como matemática. Esse R$100 o metro quadrado é isso aqui, ó. É o número 100 vezes alguma coisa, que é a área, né? Que é um valor que eu vou fornecer. Eu vou ter um valor de área e quero transformar isso em valor em reais. Então, cara, você vai ter aqui 100 vezes esse valor, que é esse metro quadrado, que é essa quantidade total. Na matemática, a gente chama isso geralmente de que uma variável, que é o que? É um valor que a gente não sabe aqui nesse momento, mas que a gente vai substituir ele depois. X. A gente chama de X, chama de Y, pode chamar de W, pode chamar de N, de I. A gente usa letras porque é só um substituto ali para um valor que a gente em algum momento vai substituir, beleza? Então, 100 vezes alguma coisa vai me dar um resultado. E esse resultado a gente pode chamar também de qualquer coisa, mas, de novo,
a gente usa uma letra para representar. Então, X ou Y é o mais comum. Poderia ser N e M, poderia ser A e B, enfim, tem algumas convenções matemáticas, mas vamos usar o que é o mais comum: X vezes Y. É uma convenção que o pessoal usa muito também, é como eles chamam isso aqui de função. Então isso aqui é uma função, só que é uma função que, para você saber o resultado, você depende do valor de X. Então outra notação que eles fazem é isso aqui, ó: f de x é igual a 100 vezes x. O que isso aqui está falando pra gente? Que você tem uma função que ela aceita de entrada o valor x. Então é um valor que, na hora de você calcular, quando você tiver o seu valor x, você vai ter que substituir. Então aqui é só um jeito diferente de reescrever isso, beleza? Você pode ter, se você tivesse mais de uma variável dentro dessa função, você poderia separar ela aqui dentro, e onde ela fosse usada, você saberia que teria duas variáveis. Sua função depende de 2, 3 variáveis. Mas por enquanto, para simplificar, vamos trabalhar aqui só com f de x. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Já é a primeira revisão básica, porque isso aqui a gente vai ver muito nas notações. É o tal do f de x, o y, 100, blá blá blá. Então, até aqui não tem segredo. Eu tenho uma função matemática, e essa função pode ser qualquer coisa aqui. Pode ser um mais, pode ser um mais com valor constante, igual tem o 100, com a multiplicação. Pode ser uma divisão aqui. Pode ser qualquer operação matemática. Pode até ser outras funções. Se você tiver, às vezes você tem outra função g de x que faz alguma coisa. Então, é uma operação matemática com valores que podem ser constantes ou variáveis. Então não tem muito segredo aqui, né? E a gente, por que a gente usa essas variáveis? É porque é um valor que nesse momento eu não sei. É uma função que vai produzir um resultado a partir de um valor que eu passar para ela, que é um parâmetro, né, que a gente chama. Beleza? Então até aqui tudo bem? Vamos, se você achou que ficou confuso essa parte, dá uma pausa, pode até deixar um comentário aí se você achar que tem que melhorar aqui essa explicação, que a gente pensa de alguma forma, mas eu acredito que esteja tranquilo. Beleza, então a gente tem uma funçãozinha, eu vou deixar na notação y igual a 100x. Não sei se você lembra, mas lá na matemática, quando você não bota uma operação, é a multiplicação. Quando um número está perto do x, isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes x, beleza? Então eu vou deixar aqui, ó, y igual a x, ou seja, eu tenho uma função em que o resultado dela é o número 100 multiplicado por um número que eu estiver passando. Então agora vamos usar essa função para construir uma tabelinha. Então vamos construir uma tabelinha de alguns valores para a gente ver como é que fica. Vamos supor que você tenha, sei lá, uma lista de áreas de casas com seus metros quadrados e quer saber o valor delas. Então vamos usar esse próprio exemplo aqui, ó. Então vamos fazer uma tabelinha. A primeira coluna aqui é x. Beleza? Então eu vou botar em cada linha aqui de baixo alguns valores que eu tenho de metros quadrados. Então vou botar o 300, vou botar o 200, vamos supor que eu tenho 150 aqui e sei lá, um de 50, beleza? Show de bola. E aqui eu vou botar uma outra coluna chamada y. Nessa coluna y eu vou botar o meu resultado. Qual que é o resultado? É o valor da minha função para cada um desses valores aqui. Estou criando uma relação. Então para essa minha função aqui, ó, y igual a 100x, eu quero saber quanto que vale o valor aqui para cada um desses valores aqui. Então, aí aqui é muito fácil. Aqui é só a gente fazer a multiplicação, que é o que a nossa função está pedindo, né? Então você vai pegar o valor de x e multiplicar por 100. Então aqui vai ficar 30 mil, aqui vai ficar 20 mil, 15 mil e aqui 5 mil. Tranquilo, né? Então, construir uma tabelinha. Só para facilitar, para os números não ficarem muito grandes, eu vou usar um valorzinho aqui um pouco menor, tá? Eu vou botar o número 2x. Então,
isso aqui é 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12 e 10 vezes 2 dá 20. Então não tem muito segredo aqui. Se fosse multiplicado por 100, seria um valor maior. Mas eu quero começar aqui com esses valores pequenos para você ver num gráfico. Depois a gente volta nos valores grandões aí para você ver como é que ficaria lá no gráfico, beleza? Então, olha só que legal. A partir dessa funçãozinha que eu tenho, o que aconteceu? Eu montei uma tabela com uma relação do meu valor de entrada, que é o x, é a variável que eu tenho, e o valor que aquela função produziu para aquele valor de entrada. Então, para cada valor diferente, vai ter um valor diferente, beleza? Dependendo da função, dependendo da regra matemática que você colocou aqui, da expressão, pode ser que dois valores diferentes de x produzam o mesmo valor de y, mas aí depende da função. Você pode, igual eu falei, isso aqui pode ser uma função da mais simples, igual essa aqui, até a mais complexa, com diversas operações e outras funções, enfim. Beleza? Agora, vamos ver como é que isso aqui ficaria no gráfico. Como é que a gente usa isso aqui num gráfico, beleza? Eu vou jogar essa imagem dessa tabelinha aqui para ficar mais fácil pra gente. Então fica ligado que no próximo vídeo a gente vai aprender o que é plotar, que é pegar esses dados e colocar em um gráfico.